Então, muito boa tarde a todas, a todos. Hoje estamos aqui num seminário com Colin Dash, que tenho o prazer de apresentar. Vai-nos falar sobre um conceito muito interessante, life writing. E claro, toda a problemática da mediação da historiografia contemporânea moçambicana. Este é o tema do seminário. E quem é Colin e porquê é que eu tinha proposto que viesse falar ao César. Colin Dash é um grande investigador sul-africano que esteve ligado à Universidade de Western Cape University. É doutorado pela Universidade de Bradford, no Reino Unido, em estudos económicos e sociais. Fez um trabalho notável sobre a história da Rússia. Sim, nesta forma que não. Exatamente. Portanto, é bibliotecário de carreira. A sua trajetória é invejável. Eu conheço muito bem o continente africano. Trabalhou na Etiópia, na Tanzânia, em Moçambique, no Zimbábue e, claro, na África do Sul. Passou por universidades brasileiras, portanto, teve essa experiência. Mas, para mim, o mais importante, uma vez que sou investigadora sobre Moçambique, é todo o trabalho que fez em Moçambique. Entre 1979 e 87, ele trabalhou no Centro de Estudos Africanos, organizou o Centro de Documentação, que é uma referência quando se quer trabalhar sobre Moçambique, tem que se passar pelo Centro de Estudos Africanos. Foi também cofundador de uma instituição que ainda hoje existe e que congrega, sobretudo, jovens investigadores, que é a Oficina de História, e que também pertence, e que também é algo que você conhece, não é? Claro, conhece a Oficina de História. Portanto, ele publicou muito em inglês, em português, e a razão porque o convidei é que ele fez com a minha cunhada um livro fantástico, fantástico, que é um dicionário, estou quase a chorar, mas não posso. É um dicionário sobre Easter Dictionary. Dictionary of Mozambican History and Society. Que é, se vocês virem, muito bom. O seu último livro foi publicado com um outro colega que está na Universidade Eduardo Mondlane, David Edge, e com quem escreveu Samora Machel, Leader and Liberator in Southern Africa, Selected Speeches and Writings of Samora Machel. Portanto, foi editado em Cape Town neste ano. Mês passado. É um livro mais recente. É um livro mais recente. E, portanto, Colin, aqui estamos para o ouvir e para aprender consigo. Okay. E é um grande prazer. Obrigado. Até já. Eu vou sentar e vou ler a minha intervenção, porque eu não sou um ótimo improvisador, portanto, com licença, vou sentar e começar. Eu gosto de começar a agradecer muito esse convite a participar nestes eventos em Lisboa, e para mim é um grande prazer, especialmente nestas semanas de celebração de 50 anos desde a Revolução de 25 de Abril. E, bom, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu mudei um pouco o título. Agora, o título é Life Writing, a ilusão biográfica
e os problemas da mediação na historiografia contemporânea moçambicana. E proponho falar hoje sobre algumas questões mais ou menos teóricas que surgiram para mim no discurso de um projeto realizado em colaboração com o meu colega já mencionado, o David Hedges. Nós decidimos tentar descobrir se era possível, através de uma leitura comparativa da multiplicidade de memórias e depoimentos editados nas últimas décadas pelos já envelhecidos antigos combatentes da luta de libertação em Moçambique, e assim produzir uma narrativa mais detalhada e nuançada do progresso dessa luta, enfatizando o que chamamos de detalhes confusos, em inglês, the messy details da mesma. Bom, estou usando a palavra mediação num sentido específico. Em inglês e outros idiomas, o termo adquiriu vários significados, alguns deles relacionados com estudos da mídia, ou seja, jornais, televisão, Facebook, etc, etc. Na verdade, entendo que o uso acadêmico mais habitual do termo mediação em português, na língua portuguesa, é para se referir a um processo de negociação de significados mediáticos entre produtores e consumidores. Embora aparentemente esse não seja um uso cotidiano, nem seja assim que a palavra equivalente é normalmente utilizada em inglês. De qualquer jeito, aqui pretendo que a palavra seja entendida como o que acontece quando um pesquisador interage com uma fonte humana para criarem juntos uma narrativa das experiências da vida dessa pessoa, na forma de uma gravação, um vídeo ou um texto transcrito, que, posteriormente, passa a ser tratado como fonte histórica. O pesquisador, assim, vira intermediador no próprio processo de produção das suas próprias fontes. Bom, as principais categorias de life writing, e vou continuar usando o termo em inglês, em Moçambique especificamente, são diversas. Como podemos desenvolver critérios para avaliar a utilidade desses materiais como fontes históricas e quais são as dificuldades e os riscos envolvidos em aproveitá-las? Vou começar afirmando o que pode parecer óbvio. A escrita biográfica contemporânea em Moçambique é quase sempre produzido na língua portuguesa. Existem poucas coisas em inglês e Swahili e é dominada quantitativamente por relatos produzidos por ou sobre participantes na luta armada da Frelimo pela libertação nacional. A partir do ano de 2002, o governo moçambicano tem encorajado e apoiado ativamente a publicação de memórias e narrativas da luta. Entre outras medidas, o governo criou o Centro de Investigação sobre a História da Luta pela Libertação Nacional, o CPHLLN, no âmbito do Ministério de Antigos Combatentes. Existem algumas biografias anteriores, algumas memórias literárias e alguns exemplos de life writing do lado português, bem como obras dissidentes e, o que é mais importante, um punhado de memórias das mulheres. Além disso, voluntária ou involuntariamente, há também silêncios importantes. Provavelmente continua sendo verdade que o principal ponto de referência analítico no uso deste tipo de material para sociólogos e antropólogos, mas nem tanto para historiadores, como veremos, é o texto seminal de Bourdieu, L'illusion biographique, a ilusão biográfica. Nesse famoso texto, publicado em francês em 1986, Bourdieu analisa os problemas que surgem no uso de fontes biográficas adquiridas essencialmente através das entrevistas. Compreender qualquer equivalência entre uma vida e a história, argumenta Bourdieu, é uma daquelas noções de senso comum
de senso comum que foi contrabandeada para dentro do universo acadêmico. Uma narrativa biográfica, em outras palavras, não é inerentemente nem coerente, nem cronologicamente linear, mas é, pelo contrário, melhor entendida como uma ideia socialmente construída que tem adquirido o status de um fato natural. Uma narrativa biográfica, seja ela em forma de memórias, autobiografia, entrevista ou depoimento, busca atribuir às próprias experiências do indivíduo um propósito estratégico, eliminando alguns detalhes e enfatizando outros acontecimentos específicos, a fim de fazer sentido e apresentar uma espécie de história que tenha lógica, causalidade e significado. Nesse contexto, podemos entender que um problema com estas abordagens moçambicanas, que têm com o seu objetivo de produzir uma narrativa histórica da luta armada em Moçambique, é a sua tendência a nivelar detalhes confusos e muitas vezes contraditórios que uma leitura comparativa atenta das fontes biográficas pode reproduzir. Bom, o estudo de biografia, das narrativas de vida ou da life writing, usando este termo de arte, desenvolveu-se significativamente tanto na prática como na teoria, desde que foi rejeitado há 2 décadas pela estudiosa britânica Patrick O'Brien, como meramente o triunfo da forma sobre a substância. A life writing é hoje uma área multidisciplinar, reconhecida como tal, que abrange a história, os estudos literários, a ciência, a política e a sociologia, tanto nos ambientes intelectuais de língua inglesa como portuguesa. Mas por que deveriam os historiadores particularmente usar essa nova frase abrangente de life writing? Por um lado, o semiólogo italiano Umberto Eco argumentou que é útil distinguir entre o percurso dos acontecimentos orientado pelo tempo e a história tal como é realmente contada. O Oxford Center for Life Writing também oferece uma justificativa, contando com uma categorização tão ampla e inclusiva que é quase totalizante. Citação: Life Writing inclui biografia, autobiografia, memórias, cartas, diários, dados antropológicos, testemunhos orais, relatos de testemunhas oculares, cinebiografias, peças de teatro e apresentações musicais, obituários, folhas de escândalos e colunas de fofocas, blogs e social media como os tweets e histórias no Instagram. Fim da citação. Esta é uma lista de formatos bastante extensa, mas uma característica fundamental da maioria dessas formas no contexto moçambicano é que, deliberada e conscientemente, e apesar de Bourdieu, se propuseram a apresentar uma narrativa coerente de um conjunto de acontecimentos a partir da perspectiva monográfica da vida de pessoa. Em termos historiográficos, isto significa uma ênfase implícita, mas parcial, nem tanto na análise estrutural em si, mas em narrativa como uma série de eventos. Singularidades inesperadas e instantâneas, nas quais o narrador esteve pessoalmente envolvido. Desta forma, como argumentou David Herman em 2009, cria-se um story world, ou seja, um universo narrativo, para o leitor moçambicano, no qual pistas textuais constroem representações dos mundos evocados pela narrativa. Nós percebemos que não há nenhuma componente narrativa necessariamente incorporada nos outros tipos de evidência histórica, desde a arqueologia até a arquivística, que apenas se tornam evidência na construção de uma narrativa quando utilizada pelos próprios historiadores. Apoiar uma narrativa histórica posterior não foi a razão determinante da sua existência.
Na verdade, as disciplinas históricas precisam construir objetos narrativos, se não completamente, pelo menos em grande medida. Além disso, esses objetos, esses textos, são produzidos para dois tipos de leitores, que sobrepõem substancialmente e podem ser confundidos. Biografias em grande escala geralmente devem ser lidas tal como estão, mas as coleções de testemunhos e entrevistas destinam-se, muitas vezes, a servir como fontes ou contribuições para uma metanarrativa ou story world mais ampla. É o caso das Memórias dos Veteranos da Frelimo, cuja publicação foi encorajada pelo governo moçambicano em apoio a uma versão triunfalista da luta de libertação. Na construção de tal metanarrativa existe um sério risco de que os acontecimentos reais do passado sejam moldados numa forma narrativa artificial, dando-lhes um certo significado que eles não possuíam inerentemente. Esta moldagem da realidade cria padrões narrativos de significado como um ato potencialmente totalitário. Esses dois aspectos do life writing exigem do historiador que deseja utilizar tais materiais como evidência histórica um certo grau de consciência do papel do autor como mediador. Mesmo no caso de um depoimento que superficialmente parece representar a voz de quem conta a história, a questão da mediação permanece importante. Quem será responsável pela intenção comunicativa e pela forma de um trabalho narrativamente organizado? De quem pertence essa voz autêntica que ouvimos no texto editado de diversas maneiras e quais as implicações das múltiplas formas de redação do texto para a constituição do sujeito? Das subcategorias mencionadas pelo Centro de Oxford, as biografias convencionais mediadas por terceiros são possivelmente as menos representadas no corpus moçambicano. Temos biografias de terceiros sobre a vida de, por exemplo, Samora Machel, Eduardo Mondlane e Uriah Simango, todos falecidos, bem como a série ARPAC, Vidas e Obras dos Heróis da Luta de Libertação Nacional, todos póstumos, entre outros, mas estes são superados em número pelas memórias e depoimentos escritos em primeira pessoa. O grau no qual as biografias de terceiros produzidos em países africanos, incluindo Moçambique, podem ser considerados como textos funcionalmente históricos, e isso tem sido objeto de debate. Muitas vezes podem ser populares e políticos muito mais do que acadêmicos, e são frequentemente produzidos fora de qualquer ambiente histórico acadêmico. Existe uma tendência notável que favorece a produção da história social generalizante sobre os movimentos populares, em vez das biografias dos líderes. Isso significa que lacunas persistem. Por exemplo, no caso de Moçambique, a biografia velha em inglês sobre Eduardo Mondlane, escrito em grande parte pelo sul-africano Karim Essek, sob condições de anonimato, e a vida de Machel pelo jornalista Ian Christie, temos estes livros, mas ainda ninguém tentou algo em grande escala. Algo de comparar, por exemplo, com os 3 volumes sobre Julius Nyerere, elaborados pela equipe liderada por Issa Shirji, em Tanzânia. Notável exceção a essa generalização é o estudo do pastor Zedequias Manganiela, de Teresa Cruz e Silva, com contribuições da Amélia Neves Souto e Gita Anuana. Num artigo interessante publicado em 2015, Cruz e Silva discute o desafiante processo de investigação da vida de Manganiela e a tensão entre a história oficial em Moçambique, no qual o seu sujeito assume um papel heróico, e a história institucional da missão suíça, na qual ele é visto como um mártir religioso.
A par dessas dificuldades práticas e metodológicas, coloca-se a questão do que significa life writing nos contextos africanos. Como é que estes indivíduos se constituem como sujeitos? Os textos moçambicanos juntos compõem um corpus de literatura onde podemos ouvir vozes africanas, o que levanta, pelo menos para mim, a questão de até que ponto esta escrita pode ser lida como o que Ifeama Diume chamou de nzagualo, ou resposta aos tropos coloniais sobre as lutas africanas. Life writing em Moçambique é heterogênea e constitui um corpus apenas no sentido mais genérico. No entanto, embora que o boom das memórias e depoimentos moçambicanos não era programático no sentido formal, pode, no entanto, ser visto como tendo algumas das características de uma atividade coletiva, até por razão do incentivo estatal e partidário já assinalado. Há coleções de depoimentos transcritos e uma categoria diferente, entrevistas, nas quais as vozes dos sujeitos são ouvidas mais ou menos diretamente, mas mediadas por um processo editorial de, pelo menos, transcrição. Em alguns exemplos, as transcrições são retiradas de entrevistas televisivas. Em outros, há um tom de alta formalidade próprio das apresentações feitas em conferências oficiais comemorativas. Algumas coleções centram-se em tópicos distintos da luta político-militar, como a política financeira, bancária, o papel do Islão e outras formas de resistência literária e cultural. Uma categoria intimamente relacionada consiste em narrativas longas, em primeira pessoa, do tamanho de um livro, às vezes dos mesmos indivíduos cujos depoimentos já foram publicados. Esses livros podem ser memórias, ou seja, narrativas de apenas uma parte da vida, em tais casos, geralmente a participação na luta armada, ou autobiografias, uma narrativa completa de toda uma vida, desde o nascimento e a infância. Muitos parecem ter sido escritos confiando na memória, com pouca tentativa de verificação de datas ou outros detalhes. E alguns, pelo menos, obviamente, nunca eram submetidos a qualquer processo de controle editorial. Como salientou Rita Chaves, muitas das obras, ela identifica as memórias de Aurélio Langa como uma exceção, são pouco rigorosas na sua atitude relativamente à verificação dos fatos. Nesse sentido, os memorialistas alegaram que enfrentaram, citação, dificuldade em consultar documentos ou em identificar fontes por diversas razões, e geralmente abstêm-se de apoiar com provas o que dizem sobre si próprios ou sobre outros. Eles confiam, sem cerimônia, num caminho direto de lembrança, aceitando a imprecisão como consequência das condições em que trabalham. Esses autores também tendem a incluir material irrelevante, que um revisor, sem dúvida, teria cortado. As memórias de Alberto Schipandi, por exemplo, escritas em seu nome e assim mediadas por Felisberto Utui, incluem páginas e páginas de observações sobre a cultura do povo Maconde, o que pouco acrescenta ao nosso conhecimento da vida do próprio Schipandi. O livro de Eduardo Nihia parece ter sido também escrito em seu nome pela esposa, Maria Brígida Nihia, descrita como a planejadora e compiladora do texto e que contribuiu para a prefácio de 2 páginas. O papel da senhora Nihia como mediadora entre o narrador e o leitor não é explicitado nem comentado. Um volume ricamente ilustrado sobre a vida de Marcelino dos Santos baseia-se em várias sessões de entrevistas com Marcelino, mas não tem mais informações sobre essa metodologia. É de salientar que nem todas as memórias são dos anciãos do Partido Frelimo. Há relatos da geração mais jovem, como Jorge Dick,
cujo primeiro livro trata das suas experiências no final da luta de libertação, principalmente em relação aos acontecimentos na Rodésia e na província de Tete. O corpus inclui, e esta é uma lista indicativa apenas para indicar a enorme variedade de obras. O primeiro de, aparentemente, 3 volumes prometidos pelo ex-presidente Joaquim Chissano. Uma biografia do ex-presidente Armando Guebuza por Renato Matus. E memórias ou biografias por ou sobre, entre outros, Aurélio Langa, Hilda Martins, Jacinto Veloso, João Palembi, João Cachamila, José Moyan, Atanásio Salvador Mtumuke, Lopes Tembe Indolana, Mateus Oscar Kida, Matias Mboa, Oscar Monteiro, Salésio Narambipano, Sérgio Vieira e Tomé Eduardo. Alguns desses textos consistem em transcrições de hiatos da fala e não eram assim escritas pelos seus autores. Assim, representam as vozes dos próprios protagonistas com maior ou menor grau de intermediação editorial ou de intervenção editorial. Um grande número consiste em depoimentos gravados ou filmados e depois transcritos e publicados em forma de texto escrito, divulgados em formato de áudio, vídeo na internet ou veiculados em rádio ou televisão. Além disso, foram publicadas várias coletâneas de depoimentos organizados, entre outros, por Ana Bueno Mussaniani, falecida de Lila Cabrita Mateus, Olivia Massango e os 2 volumes reunidos por Raimundo Pachinoa. O enorme projeto dedicado à memória do brigadeiro tanzaniano Hashim Mbita tem 9 volumes, inclui depoimentos em português, bem como material em swahili. Este não é de forma alguma lista exaustiva ou atualizada. É de mencionar que também houve múltiplas entrevistas de orientação histórica publicadas ao longo dos anos em periódicos moçambicanos, tais como a revista Tempo, os jornais Notícias, Notícias de Beira, Diário de Moçambique, Domingos, Savana e outros. Todos estes testemunhos sobre a Guerra de Libertação não apareceram de forma alguma num contexto no qual uma tradição mais ampla da reflexão biográfica estava completamente ausente. Contribuições sobre as vidas de personalidades importantes, tais como o próprio Eduardo Mondlane, Raul Bernardo Honoana e outros estavam disponíveis há muitos anos. E figuras coloniais relativamente menores, tais como o administrador Sacadura Bot, também publicaram as suas memórias. Essas obras fornecem-nos, muitas vezes, detalhes esquecidos sobre a vida cotidiana em Moçambique sob o domínio colonial português. Detalhes que nos lembram a máxima do grande historiador italiano Francesco Guicciardini, de que os historiadores têm culpa ao omitirem de escrever muitas coisas conhecidas na sua época como sendo assuntos de notoriedade universal, mas com o passar do tempo a memória dessas coisas perde-se. A maioria das vozes são masculinas, embora a coleção de Mussaniani inclua testemunhos de um punhado de mulheres, tal como a secção de Moçambique do projeto Hashim Mbita, e ambos os volumes de Pachinoapa. A coleção de Benigna Zimba sobre o destacamento feminino traz informações biográficas sobre mulheres veteranas da luta. O volume biográfico sobre Josina Machel foi publicado em 2007. O livro de memórias de recém-falecida Nelly Nhaca e um relato da vida de Marta Guebuza por Lina Magaia fornecem-nos também uma visão direta da vida das mulheres africanas em Moçambique durante o período colonial. Existem também textos biográficos em Tifilimo que tentam, na sua maioria, de forma algo incoerente, desenvolver uma contra-metanarrativa e que se concentram numa variedade de personalidades maiores e menores. Estes trabalhos argumentam que as práticas políticas e disciplinares da Frelimo, tanto durante a luta armada como depois, têm sido mal representados e eram, na realidade, excessivamente brutais e cruéis. As memórias de António Zenga Zenga, Zeca Calhato, por exemplo,
descrevem ambição implacável e lutas sanguinárias pelo poder dentro do movimento. Dois livros têm sido publicados em Maputo recentemente, ambos geralmente simpáticos ao Uriah Simão, expulso após o assassinato de Eduardo Mondlane em 69. A produção destas obras é enquadrada por narrativas concorrentes dentro de Moçambique, bem como entre Moçambique e Portugal. Em Portugal, provavelmente é verdade afirmar que textos biográficos sobre a experiência de combate em África desempenhou um papel importante no lento processo em Portugal de aceitação da perda do Império. Simbolicamente, tais fatores, como a diferenças de terminologia usada, carregam um significado real. Portugueses geralmente denominam a luta como a guerra colonial, uma guerra travada em três frentes contra o nacionalismo africano generalizado, enquanto os moçambicanos preferem referir à luta pela libertação nacional, uma expressão que define o objetivo estratégico com clareza, além de abranger aspectos como os frentes diplomáticos e culturais. Talvez seja compreensível que, pelo menos alguns, e talvez a maioria dos autores das memórias e dos depoimentos, acreditem que eles próprios estão a escrever a história, correndo assim o risco de cair na armadilha identificada por Bourdieu, bem como nas palavras do estudioso sul-africano Harold Wolpe, de reduzir a análise à mera experiência. Na verdade, tem havido nos últimos anos uma tendência forte e bem documentada dentro do Partido Frelimo de argumentar não apenas que a verdadeira história do caminho seguido pela independência nacional pode ser legitimamente escrita apenas pelos antigos combatentes, mas também que a história pertence, em algum sentido essencial, ao movimento que travou a luta. Por exemplo, Felipe Couto, então reitor da Universidade Eduardo Mondlane, afirmou numa conferência em 2010 que, embora as várias instituições da universidade possam ter algo a dizer sobre a história da luta, no entanto, os antigos combatentes são os principais atores nesse processo, sendo eles pessoas que fizeram a história. Por isso, continuou ele, o que é preciso é providenciar que essas pessoas, enquanto ainda vivem, podem dizer, nas suas próprias palavras, o que fizeram para que tenhamos lembranças verdadeiras. É óbvio que metodológica e epistemologicamente uma tal abordagem, incluindo conceitos mal definidos como lembranças verdadeiras, tem poucas possibilidades em si de produzir algo de grande valor histórico. Minha antiga colaboradora, Amélia Souto, defendeu que estes autores normalmente possuem uma certeza absoluta, porque estiveram lá, mas argumentou que o aspecto mais interessante desses textos que eles produzem é que é o que é omitido, o que é silenciado, e não o livro de memórias em si, nem a história que é contada. O silêncio mais óbvio, para além da ausência generalizada de voz feminina, consiste na falta, na minha opinião, consiste na falta de memórias da prisão no corpus crescente, um fato identificado pelo antropólogo americano Harry West. Reconhecemos que todas as categorias de fontes históricas devem ser desconfiadas, e os life writings não são, de jeito nenhum, exceção a essa regra. Na verdade, na medida em que depoimentos e entrevistas são co-criados pelos pesquisadores e os testemunhas, com a finalidade que possam funcionar como fontes históricas, merecem ser avaliados com ainda mais cautela do que o habitual. Todas as categorias de life writing são objetos de intermediação de múltiplos tipos, seja isso entre corpo e texto, experiência e público, eu ou outro, passado e presente, vida e ficção, ou texto e imagem.
A categoria biográfica, no qual um terceiro, o pesquisador, está envolvido, e mais especialmente nas entrevistas, essa mediação é bem visível, mas isso não necessariamente implica que o leitor ou o usuário vai notar a sua presença nem a sua influência, se não estiver prestando atenção especial. Na realidade, os entrevistadores colocam perguntas sobre temas do seu próprio interesse. E ainda por cima, frequentemente nos apresentam transcrições suaves das respostas do sujeito, omitindo repetições e eliminando hesitações ou mudanças da linha de pensamento. Na apresentação dos depoimentos, podemos ter pouco ou nenhuma informação sobre o contexto em que foram produzidos, sobre o que o gravador dos depoimentos pediu que o sujeito falasse. Aconteceu que o entrevistador interrompeu para colocar as perguntas no meio que foram deixadas de fora da transcrição. Como consequência, quero sugerir, existe uma obrigação ao pesquisador de depositar as gravações de áudio de entrevistas, anotações escritas, etc., em arquivos acessíveis ou na internet, onde possam ser verificados como fontes, ou mesmo, em alguns casos, retrabalhados mesmo décadas depois. Nas biografias de terceiros, a voz do sujeito pode não estar representada de forma alguma. E nas entrevistas, a escolha dos temas pelo entrevistador e o enquadramento de questões específicas dentro destes temas mediam a direção da narração em maior ou menor grau. Pelo menos, alguns dos testemunhos produzidos em resposta às perguntas do investigador terão sido informados por uma leitura exatamente da mesma literatura que o próprio investigador leu e que provocou a interação em primeiro lugar. O fenômeno chama-se feedback. Tenho uma experiência pessoal disso, posso mencionar, em 1982, com Yusuf Adamo e Ana Maria Gentili, participei numa entrevista com Cornélio Mandandi, na sua casa em Cabo Delgado. Ele confirmou, aparentemente, a partir da sua própria experiência pessoal, muitos dos detalhes do surgimento do nacionalismo descrito no livro de Mondlane, Lutar por Moçambique. O problema, porém, era precisamente que na estante atrás dele estava visível um exemplar do mesmo livro. Dentro da categoria de testemunho, memórias, autobiografia, algumas formas de entrevista, depoimentos, etc. E com a palavra entendida no sentido mais amplo, um texto no qual a voz do autor e a voz narrativa são indistinguíveis. A intermediação cria uma tensão entre, por um lado, a narrativa dominante e, pelo outro, a experiência subjetiva. O resultado é um aumento ou uma diminuição da agência do autor contra o que pode ser considerado uma metanarrativa determinística ou roteiro pertencendo ao investigador. Este é precisamente o espaço no qual uma leitura atenta e comparativa, o que o David e eu tentamos a fazer, de um corpus de life writing nos permite começar a construir uma compreensão histórica mais complexa de uma série de acontecimentos ou de um período particular. A tensão entre a metanarrativa dominante, no caso moçambicano chamado Roteiro de Libertação, The Liberation Script, de João Paulo Bosch Coelho, versus a experiência subjetiva do narrador, ajuda a criar um espaço no qual, possivelmente, a mediação do pesquisador reafirma a agência da testemunha contra um roteiro que é excessivamente determinista. Segue-se que dizer, ao lado do estudioso francês Michel Cayen, que as memórias moçambicanas geralmente não contêm nem sequer uma sugestão de reflexão sobre a história do Frelimo,
com o motivo de não deixar aos estrangeiros escrever a nossa história. Todos esses textos, afirma o Cayen, todos esses textos terminam a sua história exatamente em 1974, a data da descolonização. Tudo isso é correr o risco de subestimar o poder de agência autoral. Há pouco ou nenhum espaço nesta visão para a percepção e exploração da tensão entre o roteiro dominante e a experiência subjetiva. Acusações semelhantes podem ser feitas às memórias coloniais publicadas em Portugal por antigos militares e outros. Por exemplo, estas narrativas, em geral, reiteram o elogio ao projeto colonial, procurando legitimar a qualquer custo o lugar que ocuparam em terras alheias. Na verdade, subjacente à crítica do life writing em Moçambique como excessivamente subordinada a uma metanarrativa hipoteticamente feminista, está a ideia de que constituem, no sentido ideológico, um genuíno corpus. Em conclusão, gostaria de enfatizar que, pelo contrário, os investigadores podem achar que é mais útil simplesmente assumir em maior ou menor grau uma agência autoral genuína na produção destas narrativas, especialmente aquelas que tratam de luta armada pela independência, e explorar até cavar em esses textos em busca dos maravilhosos detalhes confusos, the wonderful messy details, com os quais uma outra narrativa mais interessante, uma outra narrativa histórica pode ser construída. Obrigado.